Hoje eu tenho um tema e eu quero ser objetivo nesta minha reflexão. Eu gostaria que o pessoal colocasse aqui, se tem uma arte, eles fizeram. Ele ressuscitou. E agora? O que eu faço? O que a igreja faz? O que as pessoas devem fazer? O mundo cristão sabe que Jesus ressuscitou. Então o pessoal comemora a Páscoa, domingo de Páscoa, porque ele ressuscitou no domingo de Páscoa. Então eu não sei de onde surgiu a ideia de comer o vinho de chocolate, mas está tudo certo. Eu gosto de chocolate, está tudo bem. Então estamos comemorando a ressurreição comendo chocolate. Mas será que é isso mesmo? Outros comemoram a ressurreição fazendo penitências, fazendo procissões, alguns acendem velas, outros fazem um sacrifício com o seu próprio corpo. Então, as religiões que se dizem cristãs têm muitas formas de comemorar. Mas o que a Bíblia diz, o que o Evangelho diz, porque o Evangelho, a Bíblia, ele é o manual da vida do homem. É o manual. É a bússola que nos dá um norte na caminhada. É o GPS que te leva ao ponto desejado. E eu fazia uma análise. Esses dias eu conversava com uma pessoa, e essa pessoa muito culta, mas também bem aberta para conversar. Eu olhei na sua sala, muitos objetos e muitas coisas relacionadas a N caminhos, desde as pirâmides do Egito, a círculos holísticos, defumadores, imagens dos gurus indianos, algumas coisas a respeito do budismo, e outras coisas sobre esoterismo. E conversando com essa pessoa, ele diz: não, pastor, eu faço isso, porque eu acredito nas vibrações positivas. Eu acredito que de todos esses caminhos, a gente pode extrair algo bom. Dizer, eu viajo muito, faço curso, vou para todo o Brasil, onde tem um lugar, eu acho que isso me ajuda muito. Aí ele falou do budismo e tal, e eu fiz a pergunta, peguei uma deixa, eu disse: você sabe quais foram as últimas palavras de Buda? O nome verdadeiro do Buda é Siddhartha Gautama. Últimas palavras do Buda: tudo é vão, eu não encontrei a verdade. Morreu. As pessoas, eu lembro a vez que minha mãe era uma mulher religiosa e, graças a Deus, depois ela entendeu a ressurreição, entendeu Jesus, e ela entregou a vida para Jesus e descansou em paz. Mas eu cheguei na casa da minha mãe e ela tinha um Buda que quebrou, caiu, colou, pescoço meio torto, enfim. Uma Buda quase não tem, né? Então, está ali. E colocou o Buda na estante virado com o rosto para a parede. E um pirizinho com arroz do lado. Eu disse: mãe, tá, mas por que a senhora colocou o seu Buda aqui com o rosto para a parede e esse arroz no pires? Não, está de castigo. Enquanto ele não me ajudar, eu não desviro ele. Não, minha mãe falou isso, ó. Ela fez com que eu respeitei ela, eu não critiquei ela, ela foi sincera, porque ela só sabia aquilo.
Numa cidade da Índia, em Nipu, tem o dente do Buda, que uma vez por ano eles fazem uma procissão, é um dente sagrado do defunto. Os muçulmanos, que são radicais, que matam, que eles não sabem o que é perdão. No islamismo, não existe perdão. Se o cara quebrou uma regra, principalmente nos radicais, ele paga com a própria vida. Se uma criança pequena, tipo 2 anos, e há vídeos disto, ela está com fome, ela pega um pão de alguém, eles dizem que é um roubo. Castigo é colocar o bracinho da criança e passar com pneu, com carro por cima, para esmagar o braço. Se a pessoa for adulta e roubar, eles cortam a mão. Se roubar de novo, cortam a outra mão. Ou como podem matar. E o profeta Maomé está sepultado em Meca. Mas quando a gente olha para a Bíblia e vê o histórico do cristianismo, nós estamos convictos de que Jesus realmente está vivo. Quando você vai ao Evangelho e você vê, olha, tem uma parte, eu quero ler para você, João capítulo 20, versículo 19 ao 23. Quando Jesus foi preso, crucificado, os 12 discípulos entraram em pânico, porque a lei romana, o castigo mais cruel era a crucificação, e eles sabiam que eles poderiam ser crucificados, e eles se trancaram em uma casa, e a Bíblia diz aí, ao cair da tarde, daquele primeiro dia da semana, que é o domingo, estando os discípulos reunidos, a porta fechadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Tendo dito isto, mostrou-lhe as mãos, os sinais, e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Como o Pai me amou, assim como o Pai me enviou, assim eu os envio. Depois de dizer isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estão perdoados, e se não os perdoarem, não estão perdoados. Amém. Volta no versículo 21. Parte B. Como o Pai me enviou, assim eu os envio. E aí, recebam o Espírito Santo. Esse versículo é o que nós acabamos de ouvir aqui com o Anderson Maus. E um ponto do Brasil, num posto de gasolina. Bom, é hora de eu fazer a célula. Dá para o senhor baixar a música? Eu tenho uma reunião. Eu tenho que falar de Jesus. Eu tenho um grupo que eu estou cuidando, que eu estou mentorando, que eu estou aconselhando. E esse é o momento da minha reunião durante a semana. Como o Pai me enviou, eu os envio. Ele ressuscitou, e agora? Para aqui. Vamos viver do passado, felizes porque Jesus morreu para nos salvar e ressuscitou? E as pessoas que estão vindo, e o mundo que sofre, esse mundo que está sofrendo,
Esse mundo que está confuso, onde famílias estão se desintegrando, onde pessoas estão perdendo a identidade, onde existe medo, onde existe desânimo, onde existe insegurança, incerteza no dia de amanhã, onde pessoas não têm esperança porque não têm fé. Quando eu falo de fé, eu não estou falando da fé normal que as pessoas têm aqui, ó. Tem pessoa que tem fé, por exemplo, no gato preto. Sexta-feira 13, Deus me livre, eu não saio de casa. Porque sexta-feira 13 é um dia do azar. É uma fé natural de quem não tem certeza de nada. Saiu na rua, encontrou um gato preto, vou voltar, porque hoje se eu sair vai acontecer alguma coisa ruim, o gato preto passou. Então eu lá em casa tenho uma gatinha preta, até por sinal. Se eu pensasse dessa forma, eu ficaria lá a vida toda, mas tem gente que acredita nisso. Tem pessoas que acreditam que se colocar, principalmente no interior, coloca uma ferradura de cavalo lá na entrada do sítio da fazenda, para espantar o mal-olhado. É um tipo de fé, mas isso não funciona. Isso ao contrário, isso pode trazer um problema para a pessoa. Mas quando eu falo da fé, que vem pelo ouvir, a fé que vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, como está escrito em Romanos 10, capítulo 14, versículo 15. Capítulo 10, versículo 14. Isso aí, 10, 14. Como então invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele em quem não ouviram? E como ouvirão se não forem? Eu queria que o pessoal ficasse mais ligado. E como ouvirão se não, eu vou me virar aqui. E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão belos os pés daqueles que anunciam boas novas. Quão belos são os pés, como são belos os pés daqueles que anunciam boas novas. Como pregarão se não forem enviados? Como é que alguém vai ouvir se não há quem anuncie? Como é que alguém vai anunciar se não forem enviados? Como uma pessoa lá do bairro tal, que não sabe que ele existe, se não houver um líder de célula lá. Como as pessoas ao teu redor vão saber de Jesus, se não saber da tua vida com Jesus, daquilo que Ele fez na tua vida. Jesus ressuscita, e Ele delega aos seus discípulos, dizendo, o Pai me enviou, e eu fiz a minha parte, e agora eu estou vivo. Paz seja convosco. Não fiquem trancados em quatro paredes. Eu vos dou o poder. Agora vocês vão e anunciem o Evangelho. Marcos, capítulo 16, versículo 15. O 15 e 16. Isso aí. E eles disseram, vão pelo mundo todo e pregue o Evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizada será salvo. Mas quem não crer será condenado. Romanos 1,16. Ele disse, vão por todo o mundo e pregue o Evangelho. Romanos 1,16, Paulo disse, eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é a salvação
é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho conta o que Jesus fez por nós lá na cruz. Isso não tem nada a ver com uma placa de igreja. Não tem nada a ver com a placa da Era Church, com a placa da Igreja Batista, Quadrangular, Assembleia de Deus, Católica, Comunidade tal. Não tem nada a ver. Não. O Evangelho fala da obra que Jesus realizou por nós lá na cruz. O teatrinho que nós vimos aqui falou disto. Jesus subiu na balança no lugar do rapaz. Se o rapaz subisse, ele seria achado em falta. Mas a graça, que é de graça mediante a fé, ela te limpa, ela te justifica, ela te liberta. Em Colossenses capítulo 1, versículo 19, Paulo escreveu o seguinte, o versículo 20, olha: pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz por meio do seu sangue derramado na cruz. Em 2 Coríntios capítulo 5, 17 ao 20. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus estava em Cristo, que Deus em Cristo reconciliou consigo o mundo, não levou em conta as transgressões dos homens, e confiou a nós a mensagem da reconciliação. Amém. Olha aqui para mim. Toda vez que eu me lembro disto, eu lembro do pastor João em Erechim. Há uns 7 anos atrás, né, irmão? Ele estava no presídio por tráfico de drogas. Ela, a esposa do pastor João, e ela não tem vergonha de testemunhar disto. Ela viveu numa casa de prostituição. Foi lá que eles se conheceram. Ele traficante, ela prostituta. No fundo do poço. No fundo do poço. Sem saída. Eu lembro o dia que eu fui com o alemão e a gitana para orar por eles. E ela não queria, não aceitava mais ele, oração. E eu me lembro o dia que eu me levantei, o alemão está aqui a testemunha, eu disse: tá bom, dona Denise, a senhora não me aceita, eu não posso fazer nada, Deus não pode fazer nada, Jesus não pode fazer nada, Deus faz para quem crer, Deus abençoa quem quer, Jesus perdoa quem se arrepende, Jesus salva quem crê na obra que Ele realizou na cruz. Mas a senhora não aceita, eu estou indo embora. Me levantei e fui saindo. Daí olhei para ela. E eu disse: eu não vou fazer a oração, porque eu não posso obrigar. Daí ela disse: tá bom, pastor, então faço. Voltei, orei por ela, orei por ele. Foram para a célula do alemão, da gitana, começaram a cuidar. Hoje estão salvando dezenas e dezenas de vidas, casais. Saíram num local que tinha 2 cultos, para um lugar mais amplo,
para poder atender a multidão que eles estão fazendo lá. Pode aplaudir a Jesus? Tudo isto, o que a Bíblia diz? Provém de Deus. Versículo 18, olha o que fala. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo. O homem se tornou inimigo de Deus, pelos seus erros. Eu não estou falando de igreja, eu não estou falando de religião. Eu estou falando de uma mudança interior. Eu estou falando de você viver uma nova vida. Eu estou falando de você ter uma mentalidade nova, um coração novo, regenerado, ser uma pessoa perdoada, livre, nascer de novo. Você não entende esse processo, nem eu entendo esse processo. Para Nicodemos, que chegou para Jesus, está no início do Evangelho de João, e diz: Senhor, ninguém pode fazer os sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu para ele o seguinte: se você não nascer de novo, ninguém que não nascer de novo, não verá o reino de Deus. Se você não nascer de novo, você nunca verá o reino de Deus. Em resposta, Jesus declarou: em verdade lhes digo, que ninguém pode ver o reino de Deus, se não nascer de novo. Versículo 4. Nicodemos perguntou: como alguém pode nascer quando já é velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da mãe e renascer. Jesus respondeu: em verdade lhe digo que ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Jesus está falando de ser reconciliado, de ser perdoado. A pessoa faz o mal. Por exemplo, aqui nessa cidade tem pessoas que me fizeram muito mal. Eu vivi boas experiências com essas pessoas, porque eu aprendi que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Eu os perdoei, mas eu nunca vou caminhar com elas. Elas estão perdoadas para mim. Eu considero elas como pessoas normais. O meu coração não tem o ressentimento, mas eu nunca vou ter elas perto de mim, porque eu sou um homem. A minha memória não deixa eu esquecer que eles podem fazer o mal para mim, só que Deus age diferente de mim. Deus, quando perdoa você, Ele nunca mais se lembra. Ele te reconcilia com Ele, Ele te recebe, e Ele faz de você alguém que Ele vai andar junto todos os dias. Quando Ele apareceu aos discípulos, eles não entendiam. Bom, Jesus morreu, estavam com medo, nós também vamos morrer. Jesus transpassou as paredes. Paz seja convosco. Estou vivo, olha aqui para mim. Olha as minhas mãos, olha aqui onde eu recebi a lança no peito. Não tenham medo. O Pai me enviou, eu fiz a minha parte, agora eu estou enviando vocês. 2 Coríntios, nós lemos capítulo 5, versículo 19 e 20. Ou seja, Deus em Cristo reconciliou o mundo consigo, e não levou em conta as transgressões dos homens, e confiou a nós a mensagem da reconciliação. Agora, eu tenho Jesus, você tem Jesus,
E você vai viver comendo ovinho de Páscoa, é bom comer ovo de chocolate. Dizendo, Jesus ressuscitou, hoje é um dia, Jesus ressuscitou, estou feliz. Ou você tem uma mensagem para o mundo que sofre. Para aqueles que querem muitas vezes tirar a vida, porque não tem uma saída. Para aqueles que se sentem sozinhos, para aquelas pessoas sem esperança. Você tem algo para oferecer para elas? Você pode dizer para elas, olha, não é o fim, Jesus está vivo, eu experimentei Ele está comigo, Ele mudou a minha história, mudou a minha vida e vai mudar a tua também. Jesus ressuscitou, e agora, o que você vai fazer? Você está entendendo? Pastor, Jesus está vivo. E eu sempre falo assim, que ninguém morre por nada. Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo, porque ele não se achou digno de morrer como Jesus morreu. Tiago foi decapitado, Estevão foi apedrejado, e assim eles foram morrendo, queimados vivos, queimado nas fogueiras, assado nas brasas, lançado para as feras, ou crucificados. A Bíblia fala que eles andaram errantes, morando em caverna, o mundo não era digno deles, mas eles não negaram a fé. Sabe por quê? Porque eles não poderiam jamais negar aquilo que eles tinham visto. Eles jamais poderiam deixar de falar do que eles eram testemunhas oculares. Jesus caminhou com eles 40 dias. Eu quero concluir com uma fala, que está em Atos, capítulo 4. Olha só, olha aqui para mim. Pedro e João entram no templo pela manhã. Está um homem pedindo esmolas. Pedro olha para o mendigo que está olhando para o chão, envergonhado, e diz, olha para nós, ergue teus olhos. O mendigo levantou os olhos esperando receber alguma moeda, e Pedro disse, eu não tenho prata, nós não temos ouro para te dar, mas nós temos Jesus. Jesus está vivo. Se levante, ande, me dá a tua mão. Para de mendigar. Para de pedir esmolas. Vem comigo. E o homem se levantou. E ele foi curado. E ele entrou no templo, saltando e glorificando a Deus. As autoridades religiosas da época chamaram Pedro e João para que prestasse um depoimento, porque aquilo não podia acontecer. E eles fizeram uma pergunta, senhores, com que autoridade? No nome de quem que vocês estão fazendo isso? Atos capítulo 4, versículo 10 em diante. Olha o que está escrito. Saibam os senhores e todo o povo de Israel, que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou de entre os mortos, este homem está curado diante dos senhores. Ponto. Para aí, deixa aí. Olha aqui para mim. Olhe bem nos meus olhos, se for possível. Pedro e João sabem que aquilo ali poderia custar a vida deles. Mas ele diz, senhores, e todo o povo de Israel, vocês querem saber como é que nós fizemos esse homem ser curado? Foi por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram. Vocês precisam saber que aquele que vocês levaram lá para a cruz, que vocês crucificaram ele, Deus o ressuscitou de entre os mortos. E nós somos testemunhas. Ele está vivo. E Ele nos enviou em seu nome.
Ele confiou a nós a mensagem da reconciliação, e este homem está curado, não pela nossa virtude, não porque nós somos os santos, não, é pelo nome poderoso de Jesus, que ele está curado. Coloca o versículo 11, Pedro está falando de Jesus, este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Na época não existia sapata, não existia concreto, não existia ferro. As casas tinham que ter uma pedra angular que sustentava a construção. E diz, Jesus é a pedra que sustenta toda a construção. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Não há outro nome. Não, eu conversava com a pessoa, aquela pessoa que eu falei, e a pessoa disse, não sei, pastor, que todos os caminhos levam a Deus. Eu disse, doutor, me desculpe, mas todos os caminhos não levam a Deus. Só existe um caminho. Jesus disse, eu sou o caminho. João 14, 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Amém. Amém. Não há opção. Não, mas eu tenho minha religião, pastor. Tudo certo. Eu faço bem, ótimo. Eu pago minhas dívidas, deve pagar as dívidas. Eu não roubo, não engano ninguém. É assim que você tem que viver. Mas salvação, eternidade, não é mérito de ninguém, porque todos pecaram e ficaram destituídos da glória de Deus. Não é pela virtude que você tem, pela tua bondade, é pela obra realizada lá na cruz. É pelo que Jesus nos substituiu. Ele pagou a nossa dívida. Ele carregou os nossos pecados, as nossas maldades, é Ele. E Pedro disse, vocês o crucificaram, mas Deus o ressuscitou, e nós estamos aqui como testemunhas de que Ele está vivo, e em nenhum outro há salvação, porque embaixo do céu, sobre a terra, não há nome dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Versículo 13, Atos 4:13. Olha a reação das autoridades dos sacerdotes. Vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens iletrados e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Versículo 14, além disso, não podiam ver, como podiam ver que o homem que fora curado estava com eles, nada podiam dizer em contra. Assim, ordenaram que se retirassem do sinédrio e começaram a discutir, perguntando, o que faremos a esses homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório e que não podemos negar. Contudo, para impedir que isso se espalhe ainda mais no meio do povo, precisamos adverti-los de que não falem mais a ninguém sobre esse nome. O diabo, ele não quer que ninguém fale. Aí a pessoa está vendo, a pessoa diz, não, mas o que eu vou falar? Eu tenho vergonha, o que a pessoa vai pensar? O diabo quer isso. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhe que não falassem, nem ensinassem em nome de Jesus. Pedro e João, porém, responderam,
julgue os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores, em vez de obedecer a Ele. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Do que vimos e ouvimos. Eu quero concluir essa minha fala aqui, essa reflexão, dizendo para você que depois de 45 anos como pastor, que vivi N experiências, preguei em tenda, preguei entre os índios, morei 9 anos, eu e minha esposa, o Guilherme pequenininho, dentro de um trailer, pregando de cidade em cidade, construindo igreja, cidades grandes, pequenas, viajando pelo Brasil, fora do Brasil. O que eu posso dizer para você, que nós podemos abençoar a concórdia, que nós podemos salvar vidas. Aqui nós temos o vice-prefeito Ferri, bem-vindo, Ferri, que Deus te abençoe, oramos pela administração, mas não há instituição, vice-prefeito, que recupere mais pessoas sem custo nenhum para o governo, do que a igreja, que leva Jesus, que leva o evangelho. Eu quero dizer, irmãos, para todos vocês que estão aqui, as autoridades olharam para Pedro e João e disseram: eles são analfabetos, eles não têm letras nenhuma, eles são iletrados, são analfabetos, são homens simples, rudes pescadores. Mas tem um detalhe: eles caminham com Jesus, eles caminharam com Jesus, e isso faz a diferença na vida deles. A Bíblia diz, numa versão diz, e vendo a ousadia em Pedro e João, e reconhecendo que eles não tinham letras, que eram semi-analfabetos, mas que andaram com Jesus, nada podiam dizer em contrário. Se para você Jesus está vivo, você não vai poder ficar calado nunca, meu irmão. Se Jesus está vivo para você, você vai ajudar pessoas, você vai aconselhar casais, você vai levantar os caídos, vai levar pessoas para a célula, salvar aqueles que sofrem. Último versículo, Atos 18, 9 e 11. Olha o que aconteceu com Paulo. Isso aqui é muito importante. Certa noite, o Senhor falou a Paulo em visão: não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois estou com você, ninguém lhe fará mal, nem o ferirá, porque eu tenho muita gente nesta cidade. Jesus tem muita gente nesta cidade. Ele precisa de você. Ele conta com você. Ele confiou a você a mensagem da reconciliação. As pessoas não sabem, mas nós sabemos. E nós podemos contar para as pessoas que Jesus está vivo, que Ele perdoa, que Ele cura, que Ele salva, que Ele transforma e que Ele liberta.